vídeo eu vou ensinar vocês a desenhar este croquis de uma mesa de cabeceira, né, um criado mudo, que tem um estilo mais retrô, né, feito uma textura de madeira também nele, aplicada, né, e a gente vai ver então todo o processo do desenho desse croquis, feito em passo a passo, no sistema de projeção paralela, né, perspectiva. Ela lembra um pouco a perspectiva isométrica, né? No sistema de projeção paralela, ok? Inicialmente, para relembrar que a gente tem o processo, né, dos eixos que a gente comentou, que seriam, na verdade, nossas linhas guias, né? No processo da perspectiva, onde podemos chamar o eixo vertical aqui de altura, né? A nomenclatura também não vai importar muito, né? Vamos chamar esse eixo aqui de largura e profundidade, né? Então tudo que a gente vai desenhar em perspectiva, ele vai acontecer dentro desse esquema tridimensional, né? Sendo que quando eu vou tratar de larguras dos meus objetos, por ser perspectiva paralela, eu preciso então traçar essas linhas, né, mantendo o paralelismo com esse primeiro eixo, né? Então, se eu tiver um fechamento aqui no final, eu preciso tratar, né, preciso levar esse traço no mesmo ângulo, né, com a mesma inclinação, para que ele ocorra de maneira paralela com o primeiro. Então percebam que esse eixo ele está paralelo com aquela linha que ficou no fundo, né? Da mesma maneira, quando eu tenho uma altura definida no meu desenho, eu vou replicar essa altura nesse outro canto do desenho, então ela precisa ser uma paralela, né, que vai ocorrer para mim poder fechar o desenho, né? Então percebam que o desenho por si só ele vai se fechar, né? Ó, quando eu tenho uma largura aplicada na frente, uma largura aplicada no fundo, essa linha de profundidade vai fazer o fechamento do que seria a base de um cubo, né? Da mesma maneira vai ocorrer aqui em cima. Então percebam que o efeito do paralelismo deve ocorrer em todos os eixos, né? Vou subir novamente uma altura nesse ponto, tá? Percebam que nós temos a aplicação das linhas paralelas. Eu não posso fugir desses três eixos que eu tenho no desenho, né? Por se tratar de perspectiva paralela, né? Que não tem deformação visual cônica, né? Como a gente vai ter com as perspectivas de ponto de fuga. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso desenho, né? Vou começar aqui então, tratar aqui o eixo, né? Vou colocar um eixo de altura, vou colocar aqui então um eixo de largura, né? E vou colocar um eixo de profundidade, né? Então aqui eu vou definir o meu elemento, né? Então, ó, tratei essa linha paralela, vou subir novamente aqui, né? Lembrando que a dimensão de altura que vai ocorrer aqui na frente é a mesma que vai ter lá atrás, né? Para mim poder ter o conceito de paralelismo, né? Posso fechar essa lateral com uma paralela de profundidade. Então aqui eu tenho a minha largura, novamente uma altura, tá? E fecho com essa paralela de largura, né? Quando a distância é um pouco maior, é bem comum que a gente tenha um pouco de dificuldade de manter o paralelismo, né? Então a dica é você acostumar o braço aqui, você faz esse movimento, né, sem tocar o lápis no papel. Você vai assim testando, né, esse movimento, e depois você vai levando ele para cima, ó, sabe? Você vai meio que conduzindo esse traço, né, para que ele fique mais próximo possível, né? Ó. Aqui eu tenho o fechamento da figura, novamente uma paralela desse ponto, né? E uma outra largura aqui, tá?
Vou fazer as linhas internas bem fininhas. E aí eu tenho o meu cubo, né? Seria um cubo, um prisma envolvente, né? Para a gente poder começar a detalhar ele, né? Eu vou imaginar que o meu criado mudo, ele tem um pé, aquele estilo mais retrô, que é inclinadinho, né? Para fora. Então a gente vai considerar o seguinte: esse aqui é essa altura máxima do meu móvel, né? Eu vou marcar uma altura que seria o corpo em madeira que a gente vai construir, e aqui seria a altura dos pés. Então, quando eu faço essa marcação, eu vou levar uma paralela novamente, tá? Paralela de profundidade, uma paralela de largura, fechando a frente, e vou criar uma outra base interna aqui, ó. Tá, pessoal? Então eu criei uma outra base interna, tá? Dentro dessa base, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra base menor, um pouquinho mais recuada, tudo no esquema paralelo, né? O que seria essa base recuada? Isso aqui vai ser a marcação de onde vai nascer os pés, ó. Tá? Então estou fazendo uma circunferência aqui, representando os pés, que eles são mais recuados aqui nessa base inferior e vão cair mais ou menos na mesma, a gente pode considerar no mesmo ponto inicial do meu cubo. Então essa linha representaria o chão, né, o nível do piso, aqui a base do criado mudo, e aqui então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um traço inclinado, eu vou ligar os pontos, né? Então aqui eu fujo do paralelismo. Por quê? Porque o pé está inclinado, então ele não vai mais obedecer o processo, né, das linhas sistemáticas aqui dos eixos, né? Então o processo é o seguinte: eu vou pegar esse ponto e ligar na extremidade. Ó, aqui, da mesma maneira, esse ponto ligo lá também, e lá atrás também, né? Depois vocês vão perceber que o pé lá no fundo não vai aparecer, porque a frente da construção aqui do criado mudo, né, todo esse volume vai esconder aquilo que está atrás, tá? Ok? Então o que nós vamos fazer? Isso aqui vai ser o nosso eixo, ó, o eixo do pé, tá? Então agora eu vou dar uma espessura, vou criar uma espessura, ó. Estou fazendo um pé palito, né? Na verdade, aqui. Vou criar uma espessura aqui também. E eu tenho nossos pés palitos que dão a sensação da inclinação. Percebam que esse pé está caminhando, né? Nesse sentido. Então ele está dando efeito de inclinação, tá? Toda essa manobra que eu fiz aqui, na verdade foi só para encontrar esses pés, essas posições, e entender bem o processo, né, dessa construção. Depois eu vou limpar novamente isso aqui, né? Vai apagar, porque já não preciso mais dele. Limpando o desenho, eu tenho agora, posso limpar também essa parte que representava a caixa, né, total. E aí eu tenho esse formato aqui, que é o que realmente me interessa, né? Agora eu vou fazer o detalhamento da frente, né? Vou criar uma outra linha paralela vertical aqui, representando as espessuras dos montantes, né? Ok? Vou criar uma outra linha bem um pouquinho recuada aqui, ó, da frente, tá? Representando a nossa frente de gaveta como se ela estivesse um pouquinho a coisa recuada para dentro, tá? Ó, aqui também uma paralela de profundidade, né? Percebam que é um detalhe pequeno, mas ele vai ser orientado por essas paralelas de profundidade, né? Nesse sentido. E aí eu faço uma outra linha representando que seria a frente da gaveta, né? Aqui eu tenho o montante caminhando para o fundo,
Daí eu tenho esse efeito da base, né? Então aqui eu tenho a base, tenho a gaveta, né, recuadinha ali no montante, né? E aí eu tenho a construção do meu elemento, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui, que ficou muito... Vamos deixar esse nicho um pouquinho mais baixo, né? Vamos fazer aqui. Então, novamente vou fazer aqui a linha da gaveta, espessura. E aqui eu tenho paralelo e profundidade, para dar um efeito mais equilibrado nesse nicho aqui, né? Ok, certo? Então aqui eu construí já o elemento. Nesse momento, vem a parte que a gente vai dar uma limpada no desenho, tá? Vamos tirar os excessos aqui. Isso vai de cada um, né? Existe croquis que o pessoal deixa as linhas de base aparecendo. Você pode tanto limpar quanto deixá-las também aparecer, que faz parte, né? Dá um charme também, um toque natural. E isso é o estilo de cada um, tá? Então agora eu vou usar aqui o meu lápis B e vou começar a dar um traço mais firme no meu desenho, tá? Vou começar a traçar desse lado para cá, para evitar que a minha mão passe por sobre o traço grosso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou dar um traço mais firme nessa ponta, nessa extremidade. Agora, essa aresta interna, né, que acontece aqui, ó, eu vou fazer um traço mais leve, tá? Por quê? Porque para criar um efeito mais dinâmico, né? Ó, aqui eu dou um pouco mais firme, tá? E essa linha que faz a transição de uma face interna com uma face externa, a gente procura deixar um pouco mais leve, tá? Uma aresta de transição. Essa aqui já seria uma aresta terminal, ó. Terminou aqui a borda, eu vou dar um traço mais firme, né? Essa também é uma aresta de transição, então também dá um pouco mais de leveza no traço. Outra aresta de transição, uma aresta de fechamento. Então eu vou criando alguns efeitos no traço aqui, né? Transição e fechamento. Ó. O meu estilo, né? Eu gosto de fazer vários traços aplicados sobre o outros, né? E também às vezes eu dou uma leve movimentada no lápis, né? Para criar esse efeito de traço mais levemente ondulado, né? Ó. Aqui a minha gaveta. Aqui vou dar um traço super fininho. Aqui também. Ok. O pezinho, vamos lá. Nosso pezinho cônico. É palito, né? Dá um ar mais retrô. E aí tá pronto. Tô percebendo que o nosso quarto pé, ele existe, porém ele não aparece em função, né, de estar escondido por esse volume da frente. Ele vai estar caindo lá, como a gente viu inicialmente na projeção dele, no miolo aqui central, né? Tá aí o nosso criado mudo. Vamos fazer aqui um puxador, né? Vamos colocar aqui um puxadorzinho externo, por exemplo. Ó. Então vou criar aqui uma linha super fininha, paralela de base. Vou criar aqui mais ou menos centrado, que seria a projeção do puxador na frente, tá? Agora eu vou trazê-la para frente, ó, ok? Vou puxar ela, vou trazer para frente do volume. Então para isso eu vou usar uma linha paralela de profundidade, ó, né? Vou criar aqui um efeito, ó, dando a profundidade. E aí eu tenho, que seria, vou colocar um puxadorzinho alça aqui, ó. Vou dar uma limpadinha aqui. Opa. Vou dar uma limpadinha. E aí a gente vai traçar aqui, ó, fininho.
do elemento pequeno, né? Então não podemos carregar tanto no traço, porém dá uma leve forçadinha aqui na parte externa dele, ó. Então tá aí o puxadorzinho, né? Agora eu vou colocar textura nesse material. Eu vou usar uma textura de madeira, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou usar uma lapiseira, tá? Uma lapiseira bem fininha, 0,3 aqui eu tô usando, porque eu quero efeito dos veios. Olha só que bacana. O que eu tô fazendo? Movimento círculo, assim meio inclinado, né? Vai e vem. Então eu parti de um ponto e tô encostando no outro, fazendo uma espécie de parábola, né? Ó. Ok? Giro a lapiseira também, às vezes, ó, e dou uma pressão em algumas áreas e solto outras, tá? Então aqui, ó. Aqui eu aperto o traço e solto, ó. Tá? Ó, tô fechando agora a outra parte, tá? Giro a lapiseira. Aí eu tenho um efeito de madeira, né? Nessa lateral. Agora eu vou fazer no sentido horizontal, ó. Aqui eu estou fazendo inclusive um pouco mais sutil, tá? Sem muito peso. Por quê? Porque a gente vai considerar que a parte superior do nosso móvel receba mais luz no ambiente, tá? E as laterais e a frente teriam uma proporção um pouco menor do que essa base. Então aqui em cima a gente já tem uma textura um pouquinho menos carregada, tá? Aqui a gente tem um pouco mais de peso, de linhas. Aqui eu criei uma linha de diagonal, em função do que seria a laminação desse material, né, a madeira. A madeira vai ocorrer aqui uma fita de borda na horizontal e uma na vertical, né? Ó, a frente eu vou deixar branquinha aqui, ok? Então, área de mais luz e área de mais, um pouco mais sombra, digamos assim, menos luz. Eu vou dar agora um efeito aqui, ó, com traços de linha, tá? E vou criar aqui já uma parte de escurecimento com linhas, tá? No outro sentido. Vou inverter aqui e vou pegar alguns pontos aqui, ó, e vou dar uma pintada também, né? Coloco um pouco mais de grafite em algumas regiões que eu coloquei as texturas e elas ficaram até com linhas mais escurinhas, ó. A gente vai criar um efeito de pintar um pouco aqui essas regiões, tá? Ó, ficou um efeito super legal aqui na madeira. Vamos fazer aqui em cima também um pouquinho. Essa face aqui, ó, está paralela com aquela face interna. E aí a gente vai fazer esse processo aqui também, ó. Vou colocar a textura de linha, tá? E com isso eu crio um efeito também de destaque no corpo aqui interno, ó, tá vendo? Tá? E dou um escurecimento nessa lateral, né? Que ela vai estar um pouco mais, com menos luz ali dentro. Aqui, ó, também vou colocar um pouco mais de linha, sendo que à medida que eu venho caminhando para frente, eu vou tendo mais luz no processo, né? E aí eu diminuo para dar esse efeito de clareamento na borda, né? Na parte frontal. Aqui eu vou fazer também uma transição com um pouco mais de textura, tá?
E aqui também eu vou fazer um pouquinho mais de linhas aqui, ó, para me criar exatamente um efeito reforçando que essa lateral, essa profundidade aqui fique mais escura do que a frente. Então eu tenho um nível 1 de luz mais iluminado, 2 que seria médio e o 3 que seria mais escuro aqui nessa parte. Tá? Agora a gente vai fazer um efeito nos pés, tá? A gente vai imaginar que essa parte aqui, ó, a gente vai tirar um pouquinho com linhas, né, reforçando a parte inclusive aqui a parte escura que está lá atrás, ó. Tá? Então seria uma textura de linha que vai dar esse efeito cônico do pé, né? Ó, aqui na frente vai ficar também, a gente vai tirar essas linhas. Eu começo a partir do contorno grosso que eu tenho e vou movimentando para frente, né, com linhas finas, ó. Então essa parte frontal é o aspecto que recebe mais luz aqui e sombra nas extremidades por ser cônica, né? Ó, ok? Vou fazer agora aqui, ó, uma linha horizontal representando a sombra desse pé, a projeção da sombra desse pé no piso. Tá? Eu puxo já meio que o efeito do cônico, né, para frente. E aqui, ó, eu não vou trocar o sentido, né? Eu troquei o sentido, fiz mais horizontalizada essa sombra e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Né? Porque nesse contexto eu estou dando o efeito do paralelismo também, apesar de que está sendo mais horizontal, né? Não obedece ao sistema do desenho, mas justamente a projeção da sombra funciona assim, né? Ó, tentando dar o efeito aqui do cônico aqui aplicado, como se tivesse um piso, né? Nesse elemento aqui, vamos colocar aqui a projeção de um piso. Ó. Então, o piso sim vai obedecer a regra do paralelismo, né? das linhas, né, do meu desenho. Aqui eu vou criar um efeito diagonal para dar uma sensação de aço, por exemplo. Ó, tá? Tá aí, nosso desenho, né? Espero que vocês pratiquem aí, gostem, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!